Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Desde já sejam todos bem-vindos, não é? Nesse momento especial de estudo da palavra de Deus, de oração também. E que o Senhor abençoe a cada um que aqui está, cada pessoa que está ouvindo, que irá ouvir essa mensagem. E que o Espírito Santo de Deus seja guie, na verdade, cada alma sincera no caminho do Senhor. O assunto de hoje, meus queridos irmãos, é um assunto bastante importante para nós, porque quando Jesus ele veio, eu falei um pouquinho ontem, mas quando Cristo veio, ele veio também salvar o ser humano e ele veio resgatar o que se havia perdido, não é o que se havia perdido. E nós vamos ver como Deus ele trabalha no coração do ser humano e o que aconteceu com a mente do homem, não é, após a queda. O que aconteceu? A história da queda e a restauração. Então vamos iniciar aqui. Eu acredito que alguns já tenham ouvido ou até mesmo estudado sobre esse assunto. A doutora André, né, a irmã André Amaral, ela é excelente, né? Nossa, é uma mulher de Deus e ela passa isso maravilhoso. Então achei isso tão importante para nós e nós vamos entender já já o porquê. Preste bem atenção. Não permita que nada tire a sua atenção no momento específico, porque Satanás ele já viu tudo isso aqui que vai ser passado. Como eu disse ontem também, ele conhece toda a verdade mais do que qualquer ser humano vivo na face da Terra. Então, ele vai fazer de tudo para que aquilo que é de importante para o seu crescimento espiritual naquela parte específica, de maneira individual, que cada uma que é diferente, ele vai fazer algo para tirar a sua atenção. Então, não durma, você que está aí deitado, ouvindo a mensagem, não durma. Se você sentir que vai dormir, levante-se, lave o rosto, sente, tá bom? Enfim, dê o seu jeito, faça aquilo que está ao seu alcance, para que você possa ficar atento. Tá bom? Então, a mente de Eva, ela tinha 5 guardas. Nós vamos entender um pouco o que aconteceu com Adão e Eva antes ou no momento ali da tentação, no momento ali da queda. Eva e Adão e Eva, eles foram criados e eles faziam a vontade de Deus naturalmente. Eles tinham uma natureza perfeita, sem nenhuma inclinação àquilo que é errado, certo? Então vamos lá. A mente de Eva tinha 5 guardas: a consciência, a razão, o juízo, os apetites e a paixão, certo? Então, consciência, razão e juízo fazia parte dos primeiros guardas da mente. Os apetites e paixões fazia parte, então, dos 2 últimos guardas da mente. As faculdades, amados, superiores tomavam tomavam todas as decisões. Quem? Consciência, razão e juízo. As faculdades inferiores estavam em sujeição à vontade de Eva. As faculdades inferiores estavam em sujeição. A tentação em si mesma não é pecado. A tentação em si, ela não é pecado. Certo? Isso é um fato. Eu acredito que os irmãos bem sabem disso. Em si mesma, ela não é pecado. E olha o que diz Tiago. Tiago, no capítulo 1, o versículo 14 e 15, diz assim, ao contrário. Então, a tentação em si mesma, ela não é pecado. Verso 14, ao contrário, cada um ele é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. A cobiça, que é o desejo, quando esta o atrai e o seduz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é tentado por aquilo que não deseja, certo? Você não é tentado por aquilo que você não quer.
Vamos lá, preste bem atenção no que eu falei. Verso 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Então, para a cobiça conceber, o que precisa para gerar ou dar à luz o pecado? Para a cobiça conceber, precisa de um elemento X, algo importantíssimo, que sem isso não acontece o pecado. E é a sua decisão, a sua escolha em ceder à tentação, em acariciar, em alimentar. Por isso que eu disse ontem também que o pecado, ele não é muitos. Quando conversamos com alguns que se dizem pastores em nossa igreja, eles generalizam tudo. Eles dizem que as pessoas assim, que pensam assim, e você já sabe como crê que o pecado é só o ato. Não, não. O pecado não é o ato externo somente. Ele começa na mente, ele começa no coração. Então a batalha, ela é ganha ou perdida na mente. A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Então, a pessoa comete o pecado mesmo antes de fazer externamente. Estão compreendendo? A tentação, ela tem que haver, tem que vencer primeiro os seus guardas para lhe tomar a vontade. Então, ela tem que vencer os guardas para tomar a vontade. Então, Satanás veio até Eva e disse: é verdade que Deus disse a vocês deviam comer de toda a árvore do jardim? Então, Satanás falando com Eva. Você não sabe que se comer desse fruto vai se tornar igual a Deus? E você certamente não morrerá. Então, Eva começou a dialogar com o inimigo. A consciência. Como que a consciência, então, de Eva estava respondendo a esses ataques do inimigo? Como? A função da consciência é responder imediatamente a esta resposta, e estar disposta a fazer a coisa certa. A consciência dizia para Eva: não, não coma o fruto. A consciência estava pronta para fazer o certo. O que Satanás quis dizer quando falou a Eva: você vai se tornar como Deus? A consciência fez imediatamente o que era a função dela, escolheu o que era certo. Então, a consciência, ela escolheu o que era certo. A consciência estava falando para Eva: não coma o fruto. Deus não está te privando de nada. Ele não quer que você seja igual a ele. Você não pode ser igual a Deus. Nenhuma criatura em todo o universo, ela não pode ser igual ao Senhor. Ela, a criatura de Deus, principalmente nós, seres humanos, que nos tornamos, não é, pela fé, filhos de Deus, nós seremos semelhantes no caráter de Cristo. O que a razão, o segundo guarda da mente de Eva teria falado para ela? Irmãos, isso que eu estou lendo é tudo passo a passo. Aqui é para nós entendermos um pouco, mas isso acontece muito rápido, entende? Muito rápido, certo? Então é para nós entender de forma passo a passo. Então o que a razão, o segundo guarda da mente de Eva falou para ela? Ela analisou as duas situações. Devo comer ou não devo comer? Deus me ama ou Deus não me ama? Eu morrerei? Eu não morrerei? A consciência estava pronta e dizia: Deus a ama, não coma, você vai morrer. A consciência perguntava: o que é que está acontecendo com você? Você não está nem com fome. Preste bem atenção nesse ponto. Ela não estava com fome. Se ela estivesse com fome, ela tinha outras árvores. Ela não estava com fome. O juízo tinha que tomar a decisão. Lembra que os 5 primeiros guardas é consciência, razão e juízo. Então, o juízo, o terceiro ali da parte superior, tinha que tomar, então, a decisão final. Eva tinha a consciência pronta para fazer a coisa certa.
A razão analisou as duas situações e a decisão final ficou sobre a responsabilidade do juízo. Então, o juízo de Eva disse: se eu comer desse fruto, Deus disse que eu morreria. Olha para todas as árvores do jardim, Deus te ama, Deus não está retendo nada de mim. Eu não devo comer. Ponto. Percebe? Consciência, razão e juízo disseram: não, não, não. Faça a coisa certa. Não faça isso, que não é a vontade de Deus. A razão ficava analisando, o juízo dizia: não faça, Deus te ama. Os três juntos diziam: não coma o fruto. Então, vem o apetite. O apetite já são os dois últimos, não é? Dos cinco guardas. O apetite disse, o que ele disse para ela? Coma, coma. Na verdade, irmãos, o apetite ele deseja aquilo que é posto diante dele. Aquilo que é posto diante dele. Então, ele deseja aquilo que ele está vendo, tá bom? Aquilo que ele está vendo. Qual foi a fala da paixão? Eva questionou se Deus amava mesmo. Se Deus a amava de verdade. Ponderou que Deus estava realmente retendo algo de bom dela. Era uma luta na mente de Eva entre as faculdades superiores e as faculdades inferiores. Era o quê? Uma luta na mente de Eva. E isso acontece ainda hoje, mas com uma grande diferença. E você já vai ver já já. E a razão vinha e dizia: como você pode dizer isso? Deus já tem dado tudo a você. Ele mandou anjos e te deu todas as coisas belas e tem te prometido que ele não vai reter nada de bom em você. E ele cumpre o que está na mente dele. Gênesis 3,6 diz: e viu a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos. Nós sabemos o restante, né? Tomou-lhe do fruto e comeu. Com que parte aqui, de forma específica, da mente, Eva estava lidando? Então, Eva ouviu a quem? Os três primeiros guardas ou o apetite? O apetite. Eva creu realmente nas palavras de Satanás, descreu das palavras de Deus, e isto foi o que levou à queda. Eva fez o que, irmãos? De acordo com um livro do Senhor inspirado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus diz o quê? Eva creu realmente nas palavras de Satanás e descreu das palavras de Deus. E isto foi o que levou à queda. Preste bem atenção. Quando eu e você começamos a colocar em dúvida a palavra de Deus, nós estamos caminhando uma escada que nós vamos descer a ruína. Então Eva, ela creu nas palavras do inimigo. No juízo, os homens não serão condenados porque consciosamente creram na mentira, mas porque não acreditaram na verdade, porque negligenciaram a oportunidade de aprender o que é a verdade. Pecado, queridos, é tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. De acordo com 1 João 3,4, pecado é a transgressão da lei. Todas as ramificações de pecado vêm da transgressão da lei. Eva agora estava com o fruto e Adão percebeu algo diferente. O quê? Adão percebeu algo diferente. Será o que era? Lembra que existia eles não tinham roupas, né? Ali, igual temos agora, ali para cobrir a sua nudez, além de ser inocentes no jardim, as criaturas que Deus o criou com tanto carinho, com tanto amor, mas existia um manto de glória que envolvia os dois. Então Adão agora ele percebeu algo diferente em Eva. Satanás agora estava tentando o quê? Alcançar Adão através de Eva. E ela disse para ele: coma.
Agora entenda. O que aconteceu com Adão? A consciência de Adão, o que foi que ela disse? Não coma. Não, eu não devo comer. Deus já me falou. Não vou fazer isso. Isso rápido, viu, irmãos? Isso rápido. O que a razão disse? É melhor não comer. Então, o que foi que o juízo disse? Não coma. Decisão final. Não devo comer. Se eu comer, isso eu vou o quê? Morrer. A consciência, a razão e o juízo, agora ele tinha os três guardas clamando: Adão, Adão, não faça isso. Enfim, ele entendeu o recado, né? Então veio o apetite, e o que o apetite falou? O fruto é tão belo, vou comer. Agora entenda, o que a paixão disse para Adão? Coma. Como que você poderá viver sem Eva? Irmãos, preste bem atenção, por favor, entenda. Preste bem atenção. A paixão disse: coma. Como você vai viver? Como que você poderá viver sem Eva ao teu lado? Será que isso não está passando na mente de muitas pessoas? Não de maneira específica, ou pode ser em relação a conjugal, mas de uma maneira em outras áreas? Deus já te disse para não fazer aquilo e você sabe o que deve fazer e não faz? Adão não foi enganado. 1 Timóteo 2,14 diz: E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Qual foi a parte da mente que Adão ouviu? Qual foi a parte da mente que atendeu? As faculdades inferiores da mente passaram a dominar as superiores. Então, a apetites e paixões passaram a controlar a mente de Adão e Eva. Compreenda, após o pecado, quando Adão desobedeceu a palavra de Deus, quando Adão pecou, transgrediu a lei de Deus, a consciência, a razão e o juízo, que eram os guardas superiores, eles passaram agora, houve então a mudança, como vocês podem ver, apetites e paixões, que eram os guardas inferiores da mente, estavam em sujeição aos superiores, eles passaram agora a dominar. Passaram, então, agora a controlar a consciência, a razão e o juízo. E o que isso implica, então, para nós? Preste bem atenção. O resultado da queda, todos os descendentes de Adão têm agora o quê? Apetite, a paixão e o apetite, faculdades inferiores, dominando o quê? A consciência, a razão e o juízo, que é as faculdades o quê? Superiores. Há muitos que em seus corações murmuram contra Deus. Eles dizem: herdamos a natureza decaída de Adão e não somos responsáveis por essas imperfeições naturais. Eles acham errado os requisitos de Deus e clamam que ele exige o que eles não têm poder para dar. Satanás fez a mesma declaração no céu, mas esses pensamentos desonram a Deus e o Senhor conhece nossos pensamentos de longe. Os homens argumentam que nascem com fortes paixões e apetite. E estão cercados de objetos que solicitam o pecado. Mas Deus responde: eu enviei o meu filho, que era igual a mim mesmo, para que ele pudesse viver um exemplo na terra e morrer pelas transgressões do homem, para que você não cometa erros ou falhas na obtenção da vida eterna. Então ninguém está às escuras. Nós temos a compreensão da vontade de Deus. Mateus 24, 37 a 39 fala assim: como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Como que Noé entrou na arca, os animais entraram na arca, então aquela cena
extraordinária que nunca aconteceu no planeta Terra. Animais selvagens entrando em um barco gigante, em ordem, não foi na bagunça. Deus é um Deus de ordem. Deus não é um Deus de bagunça. Os animais entraram, cada um no seu par, em organização. Organização, em fileira. Em fileira. O povo de Deus tem que ser também um povo organizado. Então os animais entraram na arca em fileira, saíram da mata, da floresta, todos os animais a qual compôs a arca. Então foi em organização. As aves vinham do céu voando e pousavam na arca. Entraram. E como que as pessoas no período do antediluviano estavam vivendo? Estavam sendo o quê? Controladas pelo inimigo, porque elas queriam aquilo. Então, o que diz a palavra de Deus? Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Até quando que eles perceberam? Quando algo diferente, o incomum acontecendo. Quando começou a cair as primeiras gotas, as primeiras chuvas na terra, porque nunca tinha chovido. Mas até então, naquele momento, tarde demais. Tarde demais. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O verso 38, a Bíblia diz que antes da vinda de Jesus, muitas pessoas estarão comendo e bebendo. Qual parte da mente a que Jesus se refere aqui? Comendo e bebendo. Casando-se e dando sem casamento. Qual parte da mente a que Jesus refere-se aqui agora? Existe algum problema em comer e beber aquilo que Deus permitiu? Algum problema em casar? Algum problema você comer alimentos saudáveis? Não, óbvio que não. Algum problema você casar, um homem casar com uma mulher casar com um homem, porque esse é o casamento aprovado por Deus, um homem e uma mulher e um homem? Não, não há nenhum problema em casar. A condição do mundo, antes da volta de Cristo, amados, o que irá acontecer? O controle das faculdades inferiores. Essa é a condição do mundo atual. Essa será a condição do mundo até o fechamento da porta da graça. Até o momento em que Cristo levantar e parar de interceder pelos cristãos, pelo seu povo. Essa será a condição do mundo até o fechamento da porta da graça. Os animais, eles usam parte muito reduzida do lobo frontal, 4 a 5%. O homem usa pelo menos 33% do lobo frontal. O que nós temos o que está sendo controlado pelo apetite e pela paixão não é muito melhor do que os animais. Tá vendo, irmãos? Percebe? As coisas estão acontecendo ante os nossos olhos, para um palmo de nossos olhos. Nós estamos vendo as coisas acontecendo e muitos estão incrédulos. Muitos estão incrédulos. Está acontecendo tanta coisa e muitos não estão apercebidos. Assim como foi nos dias anteriores do dilúvio, irmãos. E não o perceberam. Quando que vão dar aquele clique? Quando acabar, quando fechar, quando não tiver mais oportunidade de salvação para ninguém. Mas então, tarde demais. Nos últimos dias, se você está sendo controlado pelo apetite e a paixão, você estará se preparando para receber o sinal da besta. Todos que receberem o sinal da besta, não vai ser de uma forma ignorante, vai ser racional. Racional. Por livre e espontânea vontade, o ser humano vivo, ele vai fazer o que? Sua decisão final. Vai ser de forma racional. Através do plano da salvação. Agora perceba, olha o que o Senhor, Deus nos ama infinitamente. Infinitamente. Todos os que vão se perder, eles vão se perder porque querem. Porque querem. E os que vão se salvar pelos méritos de Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, sem dúvida, inquestionável. Todos aqui concordam. Porém, porque querem também.
também. Ninguém irá para o céu sem querer. Tem que querer. Tem que querer. E tem meios para isso. Não é como um passe de mágica. Ah, eu já estou salvo, agora já estou no céu. Entende? Através do plano da salvação, através da conversão e da justiça pela fé, Deus vai o que? Restaurar a nossa mente para o que era antes do pecado. Como que era antes do pecado, amados? A capacidade de poder exercer apropriadamente a consciência, a razão e o juízo. Então, o que aconteceu após a queda, após o lapso, após a rebelião de Adão contra Deus? Todo ser humano, após Adão, nasceram com os 5 guardas da mente, consciência, razão e juízo, apetite e paixão, porém, eles não nasceram como Adão tinha antes. Eles nasceram como a consciência, a razão e o juízo, que é os guardas superiores, eles agora ficaram em sujeição a apetites e paixões que eram os guardas inferiores. Em outras palavras, os 3 de cima se tornaram o quê? Inferiores. E o que é que Jesus quer fazer conosco? Percebe o plano da salvação através da conversão do ser humano, através do verdadeiro arrependimento, da justiça pela fé. Deus ele vai restaurar na mente, em nossa mente, aquilo que se havia perdido. Então, Deus, os servos de Deus, os servos de Jesus, eles não vão tomar decisões movido pelo apetite, movido pela paixão, pelo sentimento. Não, amados. Se isso possa estar acontecendo com você, saiba que não é o plano de Deus. Se você sabe o que é certo, faça o que é certo, ainda que doa. Não existe crescimento sem dor. A consciência, a razão e o juízo, ela tem que dominar contra o apetite e paixão. Ela tem que dominar, amados. Nós não podemos ser controlados pelas faculdades inferiores, porque senão o plano de Deus não vai se cumprir em nossa vida. A vontade é uma forma de governo da mente. É o local da mente onde exercitamos a efetivação da decisão. É a vontade. O amor de Deus é governado por um princípio racional expresso na sua lei. O amor de Deus, amados, por cada um de nós, não é um sentimento, um mero sentimento. É um princípio. Deus, ele te ama, você estando fazendo a vontade dele. Deus, ele te ama, você não estando fazendo a vontade dele. Ficou claro? O amor de Deus, ele não é um sentimento. Ah, eu gostei. Não, eu não gostei. Não, é um princípio. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Deus ama Satanás. Deus ama todos os demônios. Sabia? Como que Deus nos diz, em sua palavra, para amar os nossos inimigos, se ele não faz isso? Seria incoerente da sua parte. E Deus nunca é injusto. Deus é justo e continuará sendo por toda a eternidade. Então, Deus ama o inimigo, porém ele aborrece o caminho que ele seguiu, a qual não há mais chance para ele. Para você, há chance. Para nós, há chance. Vamos então tomar a decisão de render a nossa vida aos pés de Cristo, ou vamos ainda continuar tomando as nossas decisões pelas emoções, pelo apetite e pela paixão? Será que é isso que Deus quer para nós? Não. Aqueles que são controlados pelo apetite e pela paixão estão se preparando para receber o sinal da marca da besta. O amor do homem e o amor do mundo são governados pela emoção e pelos sentimentos, mas é a nossa vontade que escolhe quais os guardas que vão dominar a nossa mente. É o quê? A nossa vontade. Então é você que decide, não é culpa nem de Satanás. É você que decide fazer aquilo que você quer. Aquilo que você quer. Então, ore ao Senhor, peça força ao Senhor, que o Espírito Santo te ajude a exercitar essa força da vontade para fazer aquilo que agrada a Deus, que a consciência, a razão e o juízo está dizendo.
Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Aquele que sabe, ou seja, aquele que tem conhecimento da verdade, aquele que sabe e não faz, não fazer é o quê? Escolha. Você decidiu não fazer. Mas se você decidir fazer, maravilha, louvado seja Deus. Então, se você sabe que deve fazer a vontade de Deus e faz, você não comete pecado. Pelo menos naquela parte específica. Agora, se você não faz, o texto diz o quê? Você está pecando. Como a consciência, como consequência da má escolha, Adão e Eva eles foram o quê? Expulsos. É óbvio, tinha que ser expulso mesmo. Porque o que aconteceria? E se eles fossem lá na árvore da vida e comessem? Que estrago seria, irmãos? Então foram abertos os olhos dos dois e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si o quê? Vestimenta. O homem tenta justificar o seu erro se escondendo atrás de suas próprias vestes. Isaías aqui diz que a justiça humana é como trapo de imundícia. Vou dizer uma coisa para os irmãos, não vou entrar nessa questão agora. Nesse texto, muitos entendem ele de forma errada. Isaías diz que a justiça do homem sem Deus é trapo de imundície. O que é pecado? E aí você está respondendo na sua mente. Ou até mesmo externalizou de forma baixa. A transgressão da lei. É isso mesmo, irmã. Você acertou. O que é justiça? Percebe que o número agora diminuiu? Justiça é obediência. Vamos lá. Pecado é desobediência à palavra de Deus, à lei de Deus. E justiça é obediência. É o oposto, uma da outra. Se você peca, você desobedece. Se você obedece ao Senhor, você pratica justiça. Então agora olhe para esse texto de Isaías. Deus diz que a justiça do homem sem estar em Cristo é o quê? Imundícia, é um trapo de imundícia. Por quê? Como assim? Um homem ele pode obedecer, ele pode fazer aquilo que é certo, mas não vai ser pelos motivos corretos. Por isso que é um trapo de imundícia. O que é justiça própria? Justiça própria é uma obediência pela metade. O indivíduo obedece, mas ele não obedece tudo. Ele não obedece aquilo que o Senhor disse para ser feito em outras áreas. Um exemplo bem rápido, não é bem rápido. Você conhece a questão da mensagem da música. Na rotatória, pegue a terceira saída. Não, tem que ver lá. Irmão, pronto, obrigado, desligou. Então, você conhece a vontade de Deus com relação à mensagem da música, certo? Ok. Você conhece a vontade de Deus com relação ao vestuário, que tem que ser de forma decente, modesta, que agrada a Deus. Ok. Você conhece também a mensagem de Deus, um exemplo, tá bom? Com relação à questão do sábado. Muitos hoje que dizem ser adventistas estão cozinhando no sábado, comprando no sábado, vendendo no sábado, negociando no sábado, e estão na igreja cantando: ó Deus de amor, vimos nós te adorar. Irmãos, será que estão adorando a Deus? Não, estão adorando outro ser, não a Cristo. Então vamos lá. A mensagem da música, ok, você não ouve música ritmo dançante, não é só com bateria, viu, queridos? Ritmo dançante, certo? Você não ouve música com estilo mundano, tá? Rock, rap, reggae. Aliás, tem muitas músicas aí sendo tocada, não é? De alguns grupos antigos da igreja, ritmo de reggae. Pronto, aqui você não ouve, então aqui você está fazendo a coisa certa. Pronto, você está obedecendo. Você está o quê? Produzindo justiça. Justiça boa ou ruim? Boa. Pronto, até o momento. Na questão do sábado, você disse, Senhor, mas eu não tenho como, se eu não consigo comer comida preparada de um dia para o outro. Senhor vai entender.
É justiça própria. Você está obedecendo. Mas você não está obedecendo na luz que você conhece, você não está obedecendo aquilo que você sabe que tem que ser feito. Justiça própria. Aí sim, diz que a justiça do homem é como trapo de imundície. Você não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Você está obedecendo, mas é uma justiça própria. Lembra que justiça é obediência? É uma justiça própria. Você não está obedecendo aquilo que tem que ser feito. Você seleciona aquilo que você quer. Justiça própria. E ninguém vai para o céu tendo justiça própria, tendo trapo de imundície. Não. É a justiça de Cristo. E ouviram a voz do Senhor, Gênesis 3:8, Deus, ouviram a voz de Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Olha o privilégio. Todos os dias eles tinham ali um prazer de conversar com o Senhor face a face. Olha que prazer, irmãos, que maravilha. Se prepare, você vai ter esse privilégio também, tá bom? Você vai ter esse privilégio. E o que foi que eles fizeram? Esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor entre as aves do jardim. E o versículo de capítulo 3, do 9 a 10, diz: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? Deus, ele é paciente. Onde está Adão? Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz, Senhor, soar no jardim, e temi, porque estava nu e o quê? Me escondi. O verso 11 diz: E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste do fruto da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse a Adão: Olha o que foi que Adão disse, tentando justificar-se. Adão, naquele momento, ele não se arrependeu verdadeiramente. Porque todo arrependimento que alguém tenta colocar a culpa em outra pessoa, mesmo que aquela pessoa de fato tenha contribuído para a sua queda, para a sua ruína, independente do que aconteceu, a culpa é sempre do ser humano. Nenhum homem é forçado a transgredir, o seu próprio consentimento deve primeiramente ser ganho, antes que a alma deve ceder ao pecado. Entende? Então, o pecado, por mais forte que seja, ele é um ato voluntário da alma, amados. Não é culpa de ninguém. Não é culpa de Deus, não é culpa do próximo, e não é culpa de Satanás. É isso mesmo. Ele tem as suas colaborações secundárias, como o próximo também pode ter, porém, a decisão primária, a culpa primária é sua. Sua que eu digo, queridos, com todo respeito, é no sentido de você que escolhe, eu que escolho, nós que decidimos fazer o que agrada a Deus ou fazer o que não agrada a Deus. E o que foi que Adão disse? Adão disse o quê? A mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. E aí então disse o Senhor à mulher: Por que fez isso, mulher? Por que você fez isso? E a mulher disse o quê? A serpente, Senhor, me enganou e eu comi. A serpente. Então o que aconteceu, irmãos? Não foi culpa de Adão, vamos imaginar. Não foi culpa de Eva. Adão disse que foi Eva. Quem foi que fez Eva? Deus. Eva disse que foi culpa da serpente. Quem foi que fez ali os animais? Jesus. Em outras palavras, percebe que quando o ser humano ele tenta encontrar justificativa para o seu pecado, para o seu erro, ele coloca a culpa em quem? No legislador, no Criador. Então, se não foi culpa de ninguém, então eu estou ileso, eu sou inocente. Então, agora é de Deus. Nós sabemos agora o desfecho que não é de Deus. Deus nunca erra. Deus nunca cede aquilo que não agrada a Ele. É perfeito em todo sentido. Então o Senhor disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita será mais do que toda fera, e mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida, e porei inimizade. Olha como uma profecia messiânica, Gênesis 3,15. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o quê? O calcanhar. E fez o Senhor Deus o quê? A Adão e a sua mulher túnicas de pele e vestiu. Adão aceitou o plano de salvação de Cristo. Ele aceitou
de primeiro momento ele não queria. Irmãos, a natureza de Adão, ela não se tornou como nossa hoje é. Porque à medida que os anos passam, ela vai se degenerando mais e mais, à medida que o ano passa. Então, ali Adão estava no seu início, entende? De aliado com o inimigo. Então, Adão, ele não queria matar aquele cordeirinho. Hoje os homens matam os animais com sangue frio. Tem pessoas que pegam um gato novo, um filhote de gato, e joga na parede. Isso é um demônio, isso é um monstro, entendeu? Quantos homens e mulheres pegam crianças recém-nascidas e jogam no rio, botam dentro de uma sacola, jogam no lixo? É um monstro. Essas pessoas estão perdidas se elas não ouvirem a voz de Deus e buscarem o arrependimento verdadeiro. Então, Adão, ele não queria fazer isso com o pobre animal inocente. Ele não queria fazer isso, mas Jesus então conversou com ele e explicou o plano da redenção, e aquilo tinha que ser feito. Esse animal, ele representava, ele simbolizava Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que viria futuramente, não nos tempos da vida de Adão, futuramente, cerca de 4.000 anos após Adão. Então, a pele do Cordeiro representava as vestes da justiça de Cristo. A única justiça que pode o quê? Remir o pecador. A única que pode resgatar, salvar o pecador, o quê? Arrependido. Arrependido. Se você e eu compreender o que o plano de Deus para a nossa vida, arrependimento e conversão, leia o livro Caminho a Cristo. Caminho a Cristo no capítulo 3. Capítulo 3. É extraordinário. Leia ele todo o livro. É extraordinário. Então, Deus, ele só perdoa homens e mulheres que se arrependem verdadeiramente. O perdão é mais do que uma tristeza pelo pecado, mas é um afastamento do mesmo. É uma decidida renúncia ao mal. É uma mudança de intuitos. É uma mudança de intuitos. Queridos, para finalizar, continuaremos nos escondendo atrás das folhas de figueira ou aceitaremos as vestes brancas da justiça de Cristo para a nossa salvação? Você e eu temos o poder da escolha. Você decide, Jesus ou o inimigo. E nós não escolhemos a Cristo somente por palavras, também por palavras, mas pelas nossas ações. Estamos nós caminhando com Cristo? Estamos nós buscando ao Senhor? Estamos nós buscando, de fato, o batismo diário do Espírito Santo em nossa vida? Ou nós estamos apenas sendo mundanos, educados? Ou nós estamos apenas sendo cristãos na igreja e fora dela uma pessoa igual às pessoas do mundo? Estamos nós vivendo a vontade de Deus? Ou estamos nós sendo apenas bons cidadãos na sociedade corrupta que existe? Será que nós estamos buscando a Deus e refletir o caráter dele? Ou será que nós estamos tomando decisão pelaquilo que não agrada a Deus? Será que nós aprendemos, irmãos, que nós temos que tomar a decisão baseado, controlado pelas faculdades superiores, consciência, razão e juízo, e não deixarmos sermos dominados pelo apetite de paixão? Irmãos, se o seu filho que está sobre a sua tutela fez algo de errado, ele tem que ser punido. Advirta antes, converse, faça todos os passos, mas ele tem que ser punido. Ai, meu filho roubou. Eita, e agora o que eu tenho que fazer? Meu filho já tem 15, 17, 18 anos. Meu filho está usando droga e ele está roubando as coisas dentro de casa. Aí agora, não, a polícia agora está atrás dele. O que eu tenho que fazer? Eu vou ligar para um parente lá em outro estado, 2.000, 3.000 quilômetros de onde você mora. Vou mandar ele para lá. Você está fazendo errado. Sabe qual a forma correta? Você adverte o filho, faça o que tem que ser feito.
Faça o que tem que ser feito. E ligue para a polícia. Está aqui em casa. Você, irmão, irmã, você vai estar com o coração partido, chorando, e você deve chorar. Continue chorando. Não há erro nenhum chorar. Mas você tem que fazer a coisa certa e não tomar a decisão pela emoção, pela paixão, pelo apetite. Não, eu vou esconder, eu vou esconder. Você está sendo pior, pior, se estiver escondendo aquilo que não agrada a Deus. Faça o que é certo, porque é certo, independentemente da consequência. Se você fez algo de errado com alguém e você sabe, peça perdão, não é fácil. Lembra que não existe crescimento sem dor? Você confessar o seu erro e pedir perdão não é fácil. Mas faça isso porque é o certo. Não deve. Jesus, ele quer fazer o quê, irmãos? Ele quer resgatar o que se havia perdido, para que o homem possa o quê? Refletir o caráter de Deus. Mas isso nunca vai acontecer na vida daqueles que estão o quê? Tomando a sua decisão pelas emoções, e não pela razão, não pela consciência, não pelo juízo. Você sabe o que é certo, mas você insiste fazendo aquilo que não agrada a Deus. E se morrer? E se morrer? Fazendo aquilo que não agrada a Deus, vai para o céu? Não vai, queridos. Por isso que eu disse no início, você não vai ouvir essa mensagem por outra pessoa, porque muitos temem falar a verdade. Nós estamos o quê? Nós somos servos de Jesus para fazer o quê? Para agradar as pessoas? Não, não se preocupa, Deus te entende. Não se preocupa, fulana, continua com ele, Deus te entende. Não se preocupa, meu irmão, Deus entende a tua situação. Deus te entende. Ele sabe a sua necessidade. Mas não existe acordo entre Jesus e Satanás. Não existe acordo entre luz e treva. Cristo e o pecado não há acordo, queridos. Ou é um ou é o outro. Não tem como andar junto. Espero que isso tenha ficado claro, mais do que o sol meio-dia. Não há como unir a vontade de Deus e a vontade do inimigo. A nossa própria vontade não santificada, ou é Cristo ou é o inimigo, não há meio termo, não há três caminhos, não há três opções, não há três gêneros, é só macho e fêmea, homem e mulher, assim que Deus o criou. É só o caminho da morte e o caminho da vida, é só luz e treva. Sempre, sempre será dois caminhos. E Deus está chamando eu e você, filho meu. Se os pecadores querem te seduzir, não consinta. Provérbios 1, verso 10. Prepara, ó Israel, moderno. Prepara-te, irmãos adventistas do sétimo dia, para encontrar com teu Deus. Para encontrar no sentido de subir com ele, de ser levado com ele. Entende? Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Jesus breve virá, irmãos. Olha aqui uma cena correta. Essa é uma cena correta. As cidades sendo queimadas, sendo derribadas, sendo aquele caos horrível, né? E o povo de Deus aqui, ó. Essa é a cena correta. O povo de Deus nas montanhas. Não essas cenas agora modernas que está tendo na igreja. A igreja, querido, está se mundanizando. Ela reflete ali como se o povo de Deus vai estar, entende? Nas cidades ali, alegres, pulando de alegria. Entende? O povo de Deus vai estar aqui, querido, sendo perseguido mediante pela fidelidade a Cristo. Por isso que Satanás tem ódio do povo de Deus. Lembra do estudo de ontem? Satanás e seus súditos têm ódio contra o povo de Deus. E isso será assim até a volta de Cristo. Até a volta de Cristo. Amados, que Jesus nos ajude a viver a sua vontade. E que o Espírito Santo nos conduza no caminho do Senhor até a sua volta. Até a sua volta. Porque, afinal de contas, é isso que Deus quer para cada um de nós. Afinal de contas, é isso que o Senhor idealizou para nós, que o homem vivesse em harmonia com a vontade de Cristo, vivesse em obediência à sua palavra. Amém? Eu quero orar com os irmãos, né? Vamos orar então.
Maravilhoso Deus e eterno Salvador. Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, te pedimos o perdão pelos nossos pecados. Pai querido, nos dá a tristeza pelo pecado e o afastamento do mesmo. Senhor, queima em nossas vidas aquilo que não te agrada. Nós permitimos, eu permito, e eu creio que cada irmão e irmã, nesse momento, também tem a decisão de escolher, também permitir, porque o Senhor só faz algo em nossa vida com a nossa permissão. Nós permitimos que o Senhor queime com o teu fogo eterno qualquer escória do pecado em nossa vida. Nos purifica, Senhor. Nós queremos ser filhos e filhas do Senhor. Nós queremos subir quando o Senhor voltar nas nuvens do céu. Nós não queremos ficar aqui nessa terra com Satanás, os demônios e os ímpios sendo queimados, sofrendo. Não, Senhor. Nós queremos viver contigo por toda a eternidade. Não é fácil, Senhor, viver a tua vontade, mas é possível porque o Senhor nos mostrou, o Senhor nos deu o exemplo de que é possível. Pai amado, toma em tuas mãos a nossa vida, cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito reto. Nos dê, Senhor, a alegria da tua salvação. Não tire de nós, meu Deus, o teu Espírito Santo. Por favor, Senhor, toma em tuas mãos cada irmão, cada irmã que aqui está, cada família aqui representada. Tome em tuas mãos, meu Deus, cada pedido que aqui foi feito, Senhor, que seja realizado como o Senhor quer, porque o Senhor sabe o melhor para nós. Muitas das vezes pedimos aquilo que no momento não é da tua vontade. Senhor, abra nossa mente, implanta a tua palavra em nosso coração, para não ficarmos indo e vivendo contra a tua vontade. Nos ajude a tomar, Senhor, agora mude a nossa mente, Pai. Nos ajude a tomar a decisão, a tua vontade, guiado pela consciência, razão e juízo, e não ser dominado pela apetites e paixão. Ajuda-nos, Senhor. Sem ti não podemos fazer nada, mas contigo podemos todas as coisas, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Isso te pedimos, Senhor, e já agradecemos. Nos santifica nesse dia santo, o 7º dia da semana, que é o sábado do Senhor teu Deus. Em nome de Jesus te peço e agradeço. Amém, Senhor. Amém.